E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Vamos lá, ó. Durante uma expedição de pesquisa em uma região montanhosa, cientistas levaram dispositivos infláveis contendo um gás ideal, selados e armazenados em mochilas. Esses dispositivos foram preenchidos ao nível do mar, sob temperatura ambiente. Conforme a equipe subia a montanha, notaram alterações perceptíveis no formato desses dispositivos, mesmo sem nenhum vazamento ou troca de gás com o ambiente. Considerando que a temperatura ambiente permaneceu aproximadamente constante, então, ó, a temperatura fica constante, pessoal, não tem nenhum vazamento ou troca de gás. Então, não vai entrar nem sair gás, tá bom? Dessas mochilas. O comportamento observado pode ser explicado pela... Vamos lá. Galera, nós sabemos aqui, pela equação de Clapeyron, que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante ideal dos gases vezes a temperatura, tá bom? O número de mols vai ser o quê? Constante. Como é que eu sei que o número de mols é constante? Lembra, o número de mols é relacionado à quantidade de moléculas que nós vamos ter, tá bom? De gás. Como ele disse que não tem nenhum vazamento, então não vou estar perdendo gás. E como não tem troca de gás, também não vai estar entrando. Então o número de mols é constante. O R é a constante universal dos gases, não muda. A temperatura ele diz que também é constante. Pessoal, então vai existir uma relação de proporcionalidade entre pressão e volume. Se a pressão aumenta, para isso aqui ficar constante, o volume vai ter que o quê? Diminuir, tá bom? Ou a gente pode relacionar assim, ó, o V está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, quando o V passar para o outro lado dividindo, a gente percebe, ó, que quando eu aumentar a pressão, o volume diminui e vice-versa, tá bom? Já se eu aumentar o volume, a pressão é o quê? Está diminuindo. Aí ele quer saber o seguinte, considerando que a temperatura permaneceu constante, o comportamento observado pode ser explicado pela... Galera, vamos lá, lembrar um pouquinho aqui também de hidrostática. Quando eu lembro de hidrostática, a gente lembra que eu tenho aqui dois pontos, ponto A e ponto B. Nós vamos lembrar que quanto mais para baixo a gente tiver, ó, maior vai ser a coluna de fluido sobre esse ponto. Então, ó, sobre o ponto B eu tenho toda essa coluna de fluido sobre ele. Sobre o ponto A eu tenho apenas o quê? Essa coluna de fluido. Então, nós vamos perceber que quando eu estou subindo a montanha, a minha coluna de fluido em cima do meu ponto aqui é a atmosfera, tá bom? É o finalzinho da atmosfera. A coluna de fluido aqui é menor ou maior? Vai ser menor. Se a coluna de fluido é menor, então a pressão no ponto A vai ser o quê? Menor do que a pressão no ponto B, pois a coluna de fluido aqui é maior. Se eu tenho mais fluido sobre o ponto B, então a pressão é maior, tá bom? Então, quando a gente está subindo a montanha, o que é que está acontecendo com a pressão? A pressão, ó, vai diminuir, tá bom? Pessoal, se a pressão diminui, o que é que acontece com o volume? Aumenta, tá bom? Então, quando essas pessoas estão subindo a montanha, a pressão externa vai o quê? Diminuir, tá bom? Quando a pressão externa diminui, dentro do gás, que é a pressão interna dele, ele foi calibrado com a pressão aqui embaixo, certo? Então, essa pressão ela é constante. Porém, pessoal, quando a pressão externa vai diminuindo, o que acontece é que a pressão interna se torna maior do que a externa, então ele começa o quê? A expandir, tá bom? Então, ó, pressão interna, perdão, a pressão externa diminuiu, o volume ali do gás vai aumentar. Aí vamos ver o que é que está acontecendo aqui, ó. Ele diz, na letra A tem uma diminuição da constante universal dos gases. Não, pessoal, a constante é constante, não vai diminuir nem aumentar. Letra B, diminuição da pressão atmosférica, aqui, até aqui tudo ok, perfeito, pois eu estou subindo. Quando eu estou subindo, eu estou diminuindo essa coluna de fluido. Se eu diminuo a coluna de fluido, eu diminuo a pressão. Então, a primeira parte está certa, causando aumento do volume do gás. Pessoal, perfeito. Quando a pressão externa diminui, a pressão interna se torna maior do que a externa. Ele acaba empurrando esse gás, como se estivesse empurrando ele para fora. Então, essa bolsa ela vai acabar estufando, tá bom? Tranquilo? Pessoal, se a pressão externa diminuir muito e a interna for muito maior, então acontece uma explosão, tranquilo? Portanto, ó, resposta da nossa questão, letra B, está totalmente correta. Mas vamos olhar o erro das outras? Letra C diz que vai ter uma diminuição da massa molar do gás com a altitude. Pessoal, a massa molar do gás não vai modificar, tá bom? Aqui, ó, como é que se pode dizer? A bolsa ela é fechada, isolada, ela não vai perder gás. Então, a quantidade de mols vai continuar a mesma. E outra coisa, a massa molar, ela é sempre o quê? Constante, porque se o gás é o mesmo, então não tem como variar essa massa molar. Letra D, ocorre aumento da pressão atmosférica. Não, pessoal, ao contrário, ocorre uma diminuição da pressão atmosférica.
Letra E, ocorre uma elevação da pressão interna devido ao aumento de temperatura. Não, pessoal, a pressão interna ela continua constante, tá bom? O que vai acontecer é uma diminuição da pressão externa. E a temperatura está o quê? Diminuindo, tá bom? Quando a gente está subindo. Beleza, galerinha, de boa, tranquilo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o raciocínio dessas nossas questões. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Até logo!